Vamos fazer a aula de redação num dia diferente, porque o Lucas para vocês na terça, quando era o meu dia. Recebi bastante redações de todo mundo, fiquei bem feliz. Eu acho que eu não esqueci de corrigir de ninguém. Eu até queria falar para vocês que se caso demore muito, vocês podem me chamar de novo, tá? Me falando que eu não corrigi, por favor, porque às vezes pode acontecer de se perder no meio das conversas. Peço desculpa também se eu esqueci. Ouvindo baixinho. Então tá bom. Talvez seja o áudio, Lidiane. Volume. Continuando. Fiquei bem feliz também com as redações de vocês, porque vocês seguiram a maioria das dicas que eu dei nas aulas, que tá nas apostilas e nos slides. A maioria de vocês escreve muito bem. Alguns têm algumas dificuldades, mas vocês mandaram mais do que uma redação já, então eu tô percebendo que vocês já estão evoluindo. Conforme eu vou corrigindo, eu vou acompanhando a forma de escrita de vocês, daí fica mais fácil para mim também perceber a evolução de vocês. Mas é bem importante que vocês não desistam e que continuem mandando as redações, tá bom? Hoje, então, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu reuni algumas coisas que vocês costumam esquecer de fazer na redação e eu vou mostrar para vocês, para revisar essas coisas. Mostrar também. Aí a gente vai falar também sobre o tema que o Gabriel tá trabalhando com vocês, que é a desvalorização da docência, que a gente tinha combinado. Daí eu vou falar também sobre a próxima aula e sobre as correções e redações que eu tinha combinado com vocês que eu iria fazer em alguma aula. Então agora, no primeiro momento, eu vou compartilhar os principais erros. Qualquer dúvida, vocês falem. Estou compartilhando a tela. Os argumentos que serão desenvolvidos posteriormente. Então, algumas vezes vocês acabam esquecendo de escrever os argumentos que vão ser citados, ou no tópico de baixo, que é não colocar um argumento no desenvolvimento, não foi citado na introdução. Então, às vezes, vocês acabam colocando um argumento na introdução que depois vocês não falam sobre ele no desenvolvimento. Ou um argumento no desenvolvimento que vocês não citaram na introdução. Então, eu volto a falar que é bem importante a gente deixar claro os dois argumentos na introdução, falar sobre cada um deles no desenvolvimento. Então, não colocar um argumento que não vai ser falado, que aí não vai fazer sentido a redação. Outra coisa muito importante é usar o conectivo para iniciar o parágrafo de introdução. Não só o parágrafo de introdução, mas todos os outros parágrafos. Introdução, os dois de desenvolvimento e também o de conclusão. Tem bastante gente que acaba esquecendo de fazer isso, e daí o texto ele acaba não ficando tão conectado, né? Porque a função do conectivo é justamente conectar, como diz o nome. Óbvio. Mas, enfim.
Depois eu vou mostrar para vocês também, que eu ainda não mostrei para vocês, aquela tabelinha de conectivos, para a gente analisar juntos. Esses são os tipos de conectivos e aonde a gente coloca eles. Muito importante lembrar disso. Introdução não é lugar de proposta de intervenção. Então, na introdução, a gente não pode resolver o problema, a gente tem que mostrar que é um problema, mas resolver o problema a gente deixa lá para o último parágrafo, que é a proposta de intervenção. Tem que cuidar bastante com isso também, de não colocar a resolução do problema ou o que você acha que deve ser feito na sua introdução já. Deixar para o final, deixar para problematizar primeiro, para depois tentar resolver. Depois, no desenvolvimento. Outra coisa, usar conectivos para iniciar parágrafos. De novo, eu digo que é importante fazer isso e no desenvolvimento a gente usa outros tipos de parágrafo. No primeiro parágrafo de desenvolvimento é um tipo de conectivo, e no segundo é outro tipo de conectivo. Então, depois vocês vão ver isso na tabela, mas vai ficar mais claro. E não colocar dados sem fontes. Então, nunca largar um dado aleatório lá e esquecer de colocar quem foi que fez aquela pesquisa, por exemplo. Daí não vai dar certo. Você precisa ter uma fonte, a pessoa que lê precisa saber de onde que tu tirou aquela informação. Não pode ser fonte e vozes da minha cabeça. Tem que ser uma coisa correta, tem que ser uma coisa que exista. Também isso de não colocar dados sem fontes é lembrar de escrever o que significa a sigla. Às vezes a gente acaba colocando uma sigla que a gente acha que as pessoas vão conhecer, mas não é uma sigla tão conhecida. Então, para o corretor que for ler a sua redação, não ter que pesquisar na internet o que significa a sigla, porque não soube lendo a tua redação. Outra coisa também é não usar exemplos sem explicar. Por exemplo, simplesmente comparar um país com outro, mas não dizer o que tem num país diferente do outro país. Por exemplo, no Brasil tal coisa não ocorre da forma como deveria, mas na Alemanha sim. Você tem que explicar o que acontece lá que é diferente no Brasil, que é melhor, por exemplo, o que é pior. Mas não dá para simplesmente largar o negócio ali sem explicar. Isso vai também uma coisa que eu percebo que é na argumentação, que às vezes bastante gente acaba fazendo o quê? Largando dados, fontes, pesquisa científica, sei lá, pesquisa científica não, qualquer coisa lá no meio, mas acaba não argumentando. Isso é muito importante vocês lembrarem de fazer, porque a principal coisa do texto argumentativo é a argumentação. Então, não adianta tu largar um monte de informação que não é a tua opinião. Precisa largar coisas para fortalecer a tua opinião, mas não simplesmente jogar as coisas. Tu precisa deixar marcas da tua opinião. Então, é interessante você sempre, eu falei para bastante gente isso também, vocês argumentarem bem no parágrafo, desenvolver ele bem, não deixar a ideia vaga, ou deixar 3 linhas de desenvolvimento. E tentar explicar bastante sobre o que você está falando naquele parágrafo, que é parágrafo de desenvolvimento. Conclusão, também tem que iniciar com um conectivo. Então, na conclusão vai ser outro tipo de conectivo já também. E colocar os 5 elementos precedidos das palavras do esquema. Então, não esquecer dos 5 elementos, que eu repito, é ação, agente, modo ou meio, detalhamento e finalidade. Não dá para deixar nenhum deles de fora, tem que colocar todos. Também cuidar uma outra coisa que não está aqui, mas tentar não. Resolver na sua conclusão um problema que você citou no seu texto. Tu não pode colocar uma proposta de intervenção que não se relaciona com nada da tua argumentação. Por exemplo, vai falar de uma coisa durante o teu texto e na proposta de intervenção
você vai resolver uma outra coisa, mas você sequer falou sobre aquilo no texto. Você sequer disse que aquela coisa existia e tinha que ser resolvida. Não tem como eu chegar na conclusão e daí querer resolver aquilo. Tem que pelo menos citar aquilo durante o texto para depois elaborar a sua proposta de intervenção sobre. Quando a gente pensa nos nossos argumentos, quando a gente faz o nosso mapa mental, a gente fica pensando sobre o tema, a gente já tem que pensar no argumento e já pensar, eu vou conseguir resolver algum dessas duas coisas que eu estou citando, porque uma delas vai ter que ser resolvida, e vai ter que ser resolvida numa proposta de intervenção bem detalhada. Então, é importante vocês pensarem nisso também. Outra coisa, não usar deveria, poderia, esse tipo de conjugação do verbo. Que a gente não pode dizer que aquela coisa deveria acontecer, aquela coisa deve acontecer. A gente tem que dar certeza de que alguma coisa deve ser feita. Então, não pode dar margem, tem que ser 100% de certeza, porque você nunca pode deixar o negócio meio indeciso, digamos assim, tem que dizer com certeza. O governo federal deve, por exemplo, nomes de órgãos com letra maiúscula. Então, isso também é bem importante. Por exemplo, Ministério da Educação, escrever com letra minúscula, tem que escrever as iniciais maiúsculas, as iniciais, né? Que eu escrevi com letra maiúscula, mas são só as iniciais, letra minúscula, claro. Mas tem que lembrar disso também. Outras coisas que são no geral da redação que eu também percebi. Até que vocês não. Aqui nas redações que eu corrigi, do pessoal que me mandou, não tem muito erro de acentuação. Acaba tendo mais, como vocês a maioria me manda digitado, acaba tendo erros que eu corrijo, mas eu sei que foram erros de digitação, que quando vocês estavam digitando, sei lá, uma letra foi aleatória lá no meio e ficou assim, ou o corretor mudou. Mas vocês não estão tendo tanto problema com acentuação, isso é bom. Também isso pode ser que também não ter problema com acentuação seja por causa do corretor, né? Então eu acabo não sabendo. Se fosse presencial e vocês escrevessem, talvez fosse diferente. Mas enfim. Outra coisa é escrever frases coerentes e coesas. Isso vai tudo daquelas competências que eu expliquei nas outras aulas, que é saber conectar as frases, e também o que eu falei antes de não largar a informação lá no meio aleatória. Ela precisa estar interligada com todo o restante do contexto, parágrafo da frase, do texto, e as palavras têm que fazer sentido uma com a outra. Outra coisa é a estrutura. E, se vocês forem pesquisar até na internet, sei lá, textos nota 1000 Enem, vai aparecer umas redações do Enem que tem 6 parágrafos. Eu nunca entendi como isso acontece, mas porque eu não consigo escrever uma redação com mais do que 4 parágrafos, porque eu acho que as informações elas ficam muito curtas, né? Fica tudo picadinho. Só que não tem como a gente fazer, por exemplo, 2 parágrafos de introdução. Isso é impossível. Essas pessoas que fazem vários parágrafos, elas fazem aumentam o número de parágrafos de desenvolvimento, né? Conclusão e de introdução. Mas eu acho mais fácil, eu acredito que seja mais fácil para vocês também, escrever na estrutura 1, 2, 1, que é o quê? Uma introdução, 2 desenvolvimento, uma conclusão, que fica mais organizado nas 30 linhas do Enem. Tá errado aqui, porque está escrito desenvolvimento e é para ser introdução. Ai. Parágrafo de desenvolvimento existe, né, galera? Existe e tem que ser. Mas, enfim, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, ainda sobre estrutura, sobre qualquer coisa, vocês podem mandar no chat agora, sem problema, que eu respondo. E eu vou transmitir a tela da apostila para a gente ver juntos.
algumas coisas. Tá aparecendo apostila que eu também mandei para vocês. Essa apostila é muito boa, ela tem muita coisa. Aqui ela vai ter uma tabela de conectivos. Então, a gente vai ver que vai ter aqui 3 colunas. Aqui são as ideias, então para que serve o conectivo. Aí vai mostrar o conectivo desse tipo simples e o conectivo composto, que é com mais palavras, né? Não é uma palavra única. Então, vamos lá. Conectivos que indicam causa, simples. Por quê, pois, por quanto, dado, visto e como. Compostos, por causa de, devido a, em vista de, em virtude de, em face de, em razão de, já que, visto que, uma vez que e dado que. Então, esses aqui a gente vai usar para indicar uma causa. Então, intolerância religiosa acontece por causa de, ou por quê, pois. A gente coloca para indicar a causa de alguma coisa que a gente já falou. Depois. Conectivos que indicam uma consequência imprevista. Então, o simples. Então, tal, tamanho, tanto que, composto. De modo que, de forma que, de maneira que, de sorte que, tanto que. Por exemplo, vou falar um exemplo. Intolerância religiosa acontece no Brasil de maneira que a diversidade não é respeitada da forma como deveria. Uma coisa nesse sentido. Então, esses aqui servem para indicar uma consequência. Essa coisa de consequência imprevista e lógica não é tão importante assim de saber, porque vai acabar na redação a mesma coisa no fim das contas, mas enfim. Consequência lógica. Simples. Logo, portanto, pois, assim. Posto, assim sendo, por conseguinte. Também esse vai ser a consequência. Então, por exemplo, a intolerância no relógio. Intolerância religiosa acontece no Brasil. Assim sendo, a diversidade cultural não é respeitada da forma como deveria ser. Por exemplo. Depois, conectivos que indicam finalidade. Para, porque, são simples, e os compostos. Para que, a fim de que, a fim de, com o propósito de, com a intenção de, com o fito de, com o intuito de. Então, esse daqui é o conectivo que a gente vai usar lá na nossa introdução para indicar a finalidade. Olha, vocês podem olhar aqui para ter ideias. Escrevendo o seu propósito de intervenção, quando chegar na parte de colocar o elemento que é a finalidade, o nosso quinto elemento, coloca assim, tal proposta, blá, 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 com a intenção de diminuir o desmatamento, a exploração da Amazônia, por exemplo. Então, dá para usar todos esses aqui, indicar a finalidade da proposta de intervenção. Que não é só no propósito de intervenção, né, gente? É onde a gente quiser usar, mas esses aqui, só para a gente relembrar, a gente tem que usar um conectivo lá para indicar a finalidade, para ficar claro quando o corretor for ler a redação. Conectivos de condição. E caso mediante a, sem e salvo, compostos, contanto que, a não ser que, a menos que, exceto que. Então, esses aqui vão estabelecer, por exemplo, uma determinada coisa ela só vai acontecer se alguma outra coisa acontecer. Então, por exemplo, desmatamento na floresta amazônica
não vai ter seu fim tão cedo, a menos que sejam instauradas políticas públicas para que isso aconteça, estabelecendo uma condição. O desmatamento não vai acabar se as políticas públicas não forem estabelecidas, por exemplo. Não está tendo essa condição. Depois, oposição branda. Então, conectivos simples, esse não tem compostos. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Esse aqui é comum a gente utilizar na introdução, né? Se a gente escreve assim. A exploração da Amazônia foi muito forte na época da chegada dos portugueses no Brasil, pipipipopopó. Porém, ainda no século XXI, sofremos com isso no Brasil. Então, está tendo uma oposição, por mais que tenha passado tantos anos, ainda existe. Depois, no de baixo também. Oposição, só oposição. De cima era oposição branda, de baixo oposição, acaba a mesma coisa aqui pra gente, na nossa redação. Mas, então, o simples. Embora, conquanto, muito embora, e os compostos. Apesar de, a despeito de, não obstante, ao grado a, sem embargo de, se bem que, mesmo que, ainda que, em que pese, posto que, por mais que, por muito que. Então, como eu tinha dito antes, aqui dá para usar, por exemplo, em que pese, ainda no ano de 2020, sofremos com as consequências da intolerância religiosa no Brasil, por exemplo. Então, a gente usa esses aí. Depois a gente tem os conectivos que são usados para comparar coisas. Então, os simples, que são como e qual, e os compostos, que são do mesmo modo que, como se, assim como e tal como. Então, a gente vai usar esses aqui quando a gente quiser comparar alguma coisa com outra. Então, por exemplo, descrédito na ciência no Brasil acontece do mesmo modo que a desvalorização docência, por exemplo, porque esses dois temas, a gente acabou escolhendo esses dois porque eles acabam se interligando, né? A desvalorização da docência e o descrédito na ciência. E foi o que vocês escreveram na semana passada e o que vocês vão escrever agora. Por exemplo, dá para fazer uma comparação entre as duas coisas. Mas a gente tem os conectivos que vão falar de tempo. Então, os conectivos simples. Quando, enquanto. Os conectivos compostos. Logo que, antes que, depois que, cada vez que, todas as vezes que, sempre que, assim que. Então, por um exemplo. Logo que iniciou-se a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram difundidos pelo mundo inteiro. Por exemplo, esses são conectivos a definir tempo. Depois a gente tem conectivos de proporção, simples, apenas ao, mal, compostos, a proporção que, a medida que. Então vocês também podem perceber que alguns deles se repetem entre uma coisa e outra. É claro, gente, que vocês não precisam decorar esse negócio aqui inteiro, né? Só vocês se adaptarem com os que vocês mais gostam de usar e encaixar eles nas parágrafos de vocês. Organizado. Conectivos de adição. E, nem, compostos não só, mas também, tanto como, não apenas como. Esse aqui também é interessante, por exemplo, o descrédito na ciência ocorre tanto no Brasil como no mundo. Ou as consequências do descrédito na ciência são tanto no âmbito social quanto no âmbito
lá, econômico, uma coisa aleatória, mas para mostrar para vocês como que a gente utiliza. Depois, conectivos de restrição. Simples. Que, composto, apenas e como. Esse aqui também é fácil de entender. Conectivos de conformidade. Então, simples. Conforme, segundo, consoante, como. Compostos de acordo com, conformidade com. Esses aqui são bem interessantes porque é os que a gente usa para citar coisas. Então, eu não me lembro se eu falei antes para vocês, mas tem que cuidar para não citar um dado sem colocar o conectivo, porque aí fica confuso. Fica mais. Dá para entender melhor se a gente colocar, por exemplo, segundo dados do IBGE, ou de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE no ano de não sei o que lá. Ou em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, determinada coisa acontece da seguinte forma, por exemplo. Então, esses aqui são interessantes para usar quando a gente for citar dados. Depois, a gente tem os conectivos de alternância. Então, o simples é ou, composto nem, ou, ora, quer, seja, seja. Então, por exemplo, seja intolerância religiosa, seja. Deixa eu pensar outra coisa. O preconceito, seja religioso ou seja cultural, traz inúmeras consequências para a sociedade, por exemplo. Assim que a gente consegue utilizar isso daí. Esses aqui foram os nossos conectivos. Agora deixa eu achar a página do que eu ia mostrar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no chat. As frases aqui. Eu não vou ler todas, gente, mas eu vou mostrar algumas. Eu acho que fica mais fácil eu mostrar para vocês na aula, porque às vezes nem dá tempo, sei lá, de vocês olharem a apostila. Mas aí, mostrar aqui para vocês, talvez alguma chame a atenção, vocês, assim, a usá-la depois. Vamos lá. Essa apostila tem muitas frases que podem ser usadas em várias coisas. Eu vou ler algumas. Então, na educação. Muitas que a gente sabe que são batidas, porque a pessoa acaba usando muito e acaba ficando muito clichê. Não é muito bom usar essas aí. Por exemplo, tem uma do Immanuel Kant, que eu nem sei se está aqui, eu acho que não. Mas é aquela que humano é aquilo que a educação faz dele. Então todo mundo usa essa frase. É bom usar porque acaba ficando bem clichê. Mas, por exemplo, aqui tem outras bem interessantes sobre educação. Por exemplo, educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Falar, segundo Sir Arthur Lewis, sei lá, não precisa nem falar o nome inteiro dele, mas enfim. Segundo Sir Arthur, a educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Essa aqui do Epiteto também, sobre educação, que é a educação liberta. Essa do Ellen Keller, que fala: o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Essas três que eu falei aqui, essa aqui do resultado mais sublime da educação é a tolerância, a do Epiteto ali, a do Sir Arthur Lewis, lá elas são menos batidas e são mais curtas, porque tem umas também que são muito compridas, ocupando linha demais pra gente colocar. Mas no caso das frases, tem que lembrar que eu tinha dito para vocês que não dá para simplesmente largar ela no meio, né? Eu percebi que vocês não usam muitas frases. Eu acho que ninguém usou até agora, inclusive. Eu lembro frases nas redações de vocês.
Mas é interessante usar. Talvez, sei lá, vocês estejam inseguros para usar isso, mas eu tinha dito que não dá para simplesmente largar, mas se vocês conseguirem encaixar, ela fica bem bom, fica um texto mais áreas do conhecimento, né? Depois a gente tem aqui sobre cultura. Sobre cultura, tem essa aqui, por exemplo. Confúcio, a cultura está acima da diferença da condição social. Então, é interessante citar essa frase. Essa aqui, por exemplo, dá para usar até como não como uma frase, mas como uma alusão, se você explicar o contexto dela. Eu também percebi que vocês fazem um pouco isso. Teve gente que fez, que é, por exemplo, citar um pensador. Isso enriquece bastante a redação, a gente pontua muito, então é interessante vocês tentarem fazer isso. Por exemplo, citar, sei lá, Durkheim no texto, falar uma ideia dele e explicar como aquilo se relaciona com o que acontece na sociedade, que é o problema. Isso é muito bom na redação. É bem interessante fazer isso. Se vocês estiverem fazendo, quando estiverem escrevendo e quiserem me pedir ajuda, eu posso ajudar vocês também a tentar encaixar. Depois a gente tem sobre violência. Essa do Jean Paulo Sartre, ela é mais ou menos clichê, mas eu gosto bastante dela, que fala que a violência é sempre uma derrota. Não dá para pular a parte ali no meio que fala, seja qual for a maneira que ela se manifesta, é sempre uma derrota. Dá para resumir para a violência é sempre uma derrota. Você dá para encaixar em bastante coisa também. E eu gosto bastante dela. Perseverança e sabedoria. Essa do Aristóteles também é bem legal. Para colocar na conclusão, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre não só sobre justiça, que ela fala sobre justiça, mas sei lá, quando tiver um problema que precisa de uma política pública e quando tem uma minoria que está sendo afetada. Então, por exemplo, para colocar a base da sociedade é a justiça. Também colocar durante o seu desenvolvimento e explicar. Isso é bem interessante para explicar e dá para usar em vários temas também. Aristóteles. As principais que eu tinha para mostrar para vocês eram estas aí. Ora. Claro, se vocês pesquisarem na internet, vai ter milhares de outras frases, né? Não precisa ficar decorando um livro inteiro de frase. A gente pode só lembrar de algumas que dá para colocar em qualquer lugar. Aqui tem uma coisa muito importante também que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Talvez eu tenha dito, mas não me lembro. Pode ser provável. Mas enfim, essa frase aqui, o que a Débora Ladinho colocou na apostila dela, é muito importante. Diane pediu, na conclusão, posso colocar outra alusão, citação, ou somente retomar o que eu já usei? A conclusão não tem como a gente colocar uma alusão, assim, aleatória, porque não vai ter como tu explicar ela, né? Então, é melhor retomar o que tu já usou, mas tu pode colocar uma frase, se ela se encaixar, por exemplo. A alusão histórica, não. Mas uma frase, sim. Se ela estiver dentro do contexto do que tu tá tentando dizer, né? Mas isso que a Lidiane falou é interessante, porque é bem legal retomar o que você já falou.
lá no teu parágrafo de desenvolvimento, tu falou sobre Emile Durkheim. Aí tu explicou o que ele fala, tu relacionou com o teu tema, tu relacionou com a tua argumentação. Daí, na tua conclusão. Já que como já citado, segundo Durkheim, papipipopopó, ou como Durkheim, pipipopopó. Então você vai retomar aquilo que tu já falou. Isso também fica bem interessante. Aí ela pediu aí colocando filósofo ou algo assim no caso da frase. É que daí isso vai citar, por exemplo, aquela frase do... Deixa eu ver, agora eu não lembro mais. Fiz uma frase que tu for usar, tu só cita a frase e o nome do autor. Tu entendeu, consegui explicar o que tu... Bom, que aqui essa frase aqui, redação é reciclagem. Ao invés de gastar muito tempo decorando atualidades ou coisas que você pode não usar, estude coisas que caem na prova do Enem e use como alusões na redação. Coisas que você já saiba, como filmes, livros, conceitos de história e de geografia. Isso aqui é muito importante, gente, porque, assim, quando a gente estuda as outras matérias, a gente acaba, consequentemente, também na redação. História, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, eu sei porque quando eu estava fazendo vestibular, às vezes eu também pensava isso. E pensar, não vou estudar história porque isso nem é tão importante, as questões de história são humanas, são mais óbvias de responder. É muito importante estudar história porque nossa, tu consegue argumentar muito melhor, as ideias vêm muito mais na tua cabeça quando tu conhece o contexto histórico e conhece as coisas que aconteceram na história para conseguir fazer a argumentação da redação. Geografia também é uma coisa interessante. Ou simplesmente ver o noticiário, saber o que está acontecendo no país. Usar o Twitter, por exemplo. O Twitter é ótimo para ficar bem informado sobre as coisas, se a gente não tem o costume de assistir jornal, por exemplo. Então, sabendo o que está acontecendo. Precisa ficar decorando dados estatísticos, decorando um monte de frase, decorando a argumentação para tal redação, ou sei lá. Eu já vi aluno no ano passado decorando a redação inteira, porque tinha certeza que ia cair aquele tema. Então não adianta a gente fazer isso, só vai acabar deixando a gente mais nervoso para a hora da prova e é capaz de dar um branco quando for fazer. Então, é bem mais interessante estudar as outras matérias e conseguir argumentar melhor na nossa redação. Os livros. Não sei se alguém de vocês vai fazer vestibular da UFSC. Alguém vai? Agora não vai ter, né? Mas que pretende fazer, que pretendia fazer o vestibular da UFSC. Os livros das leituras obrigatórias, por exemplo. No ano que eu fiz o vestibular da UFSC, tinha um livro muito bom, que era o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Um livro que, nossa, dá para usar em muita coisa, aquele livro, nas argumentações dos textos. Então é bem interessante, não digo ler o livro inteiro, porque eu também não li, porque eram muitos para muitos vestibulares, então eu só olhei resumos. No YouTube tem canais que fazem resumos, atividades da escola. Ai, que vocês têm que ler os livros da escola. Tem vários canais no YouTube que mostram as leituras obrigatórias e coisas que dá para usar. Se vocês acharem interessante, eu posso até reunir alguns livros que eu acho legal para argumentação e fazer uma aula mostrando, tipo, tópicos principais deles que dá para citar em redações. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso. Se os que não quiserem, daí eu não faço. Que mandam. Mas aí. Bom, então, vou achar alguns. Ok.
Então, pessoal, livros também é uma coisa, como eu ia dizendo, que dá para citar bastante na redação. Filmes também. Tem gente que gosta de citar filmes ou séries. Uma coisa fácil também, que, sei lá, às vezes é mais da nossa rotina, que dá para citar bastante. Documentários, são coisas assim que a gente acaba lembrando. Alguma aula também eu pretendo fazer com vocês um mapa mental, chuva de ideias, sei lá como vocês preferirem chamar. Mas eu acho que é bem interessante para a gente ver como a gente lembra de coisas sobre o tema, porque às vezes cai o tema e a gente fica pensando, eu não sei nada sobre esse tema e entra em desespero. Mas é para mostrar para vocês que a gente sempre sabe alguma coisa, a gente só não lembra que a gente sabe, mas se a gente parar para pensar, vai sair muita coisa sobre aquilo. No passado eu fiz com os alunos, eles também gostaram bastante, que é ir jogando tudo que a gente sabe sobre aquele tema. É tipo, não sei se vocês conhecem o método PBL, como é a medicina aqui na UFSC de Araranguá. Inclusive, se alguém for pretende fazer medicina, é método PBL. Então, o método deles também é assim, num primeiro momento, jogar todas as informações que você sabe sobre determinado assunto. Então, tirar o conhecimento que você já tem. Isso é bem interessante para a gente estudar para a redação. A sociologia também é uma matéria bem importante para vocês verem. Argumentar. Tem algumas dicas também. Se não souber escrever uma palavra, troque-a por um sinônimo. Importante, porque melhor escrever outra coisa do que escrever errado. Se tu não sabe quando a gente escreve uma palavra e parece que ela tá errada e fica aquele negócio na cabeça, é melhor tirar e botar outra. Que tá errado vai descontar. E se tu trocar por outra palavra que tu tenha certeza que tá escrevendo certo, tudo bem. Vai tirar ponto da tua nota final. Não repita muitas vezes uma mesma palavra. Isso aqui é muito importante, repetição de palavras. Eu sou bem chata com repetição de palavras, porque minha professora de português no ensino médio também enche o saco com isso. Eu costumei a não repetir as palavras. Então, é aquilo que eu falo para vocês de enquanto tá escrevendo em casa, pesquisando sinônimos, para não ficar repetindo, que daí na hora de fazer a redação no Enem, é mais fácil lembrar do que pode substituir determinada palavra. E melhorando seu desempenho nessa competência, faça um dicionário com seus erros ortográficos mais frequentes e um guia gramatical das coisas que têm mais dificuldade. Também vai de encontro com a dica de baixo, que é monitorar os seus erros. Note se fez perder ponto toda vez que receber uma redação corrigida e procure esses erros nas próximas redações. Isso aqui é sobre as minhas correções, né? Quando eu faço as correções de vocês, é importante que vocês não só olhem para elas, não vão no texto ver por que não está certo. É importante que vocês tentem reestruturar de forma correta para vocês gravarem aquilo e ir acostumando e nas próximas redações lembrar, pô, na outra redação eu fiz isso aqui errado, agora eu vou cuidar para fazer certo. Claro que não vai ser de uma redação para outra que vocês vão lembrar dessas coisas, mas é um processo. Escrita. Pessoal, então, dessa apostila seria isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar ainda aqui, que eu explico de novo. Não sei se falei rápido demais, eu acho que sim. Mas, enfim. Vocês escrevem sobre a desvalorização da docência para mim e me mandam. Muito importante que vocês me mandem, tá, pessoal? Bem feliz se vocês continuarem mandando, porque é assim que vocês vão aprender.
Se vocês acharem que eu não tô corrigindo, sei lá, não estão gostando do meu método de correção da redação, eu também quero que vocês me falem, tá? Pra mim saber. Daí, na próxima aula, a gente pode fazer uma correção ao vivo, que vocês tinham me pedido, e daí eu vou fazer. Que para isso eu preciso que alguém de vocês voluntarie para isso acontecer, então eu só vou corrigir da pessoa se ela me permitir. Ou também eu posso corrigir sem dizer o nome. Mas aí, quando algum de vocês me mandarem sobre esse tema, alguém que conseguir fazer até terça da semana que vem, falar, eu deixo a minha redação ser corrigida, esconder o nome, ou eu deixo a minha redação ser corrigida mesmo com o nome. Alguém se voluntaria, que daí a gente faz correção juntos, se vocês acompanharem. No mais, eu acho que era isso. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Então eu vou preparar também um material, vou anotar aqui já. Alguns livros que dá para usar nas argumentações. Aguardo a redação de vocês, pessoal. Obrigado por terem vindo na aula. Até mais. Beijos.